Olá, povo de Deus. Vamos dar prosseguimento à leitura do texto bíblico. Estamos lendo o primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Estamos já na parte que conta a história do patriarca Jacó. Vamos ler no capítulo 29, a partir do versículo 31. Que entra pelo capítulo 30, vai até o versículo 24, do versículo 30, quando começa a narrativa sobre os filhos de Jacó. Lembremos que já lemos que ele casou com Lia e com Raquel, filhas de Labão. Depois nós vamos ler, e aí já no 30, do versículo 25 até o final do capítulo 30, que é o versículo 43, que vamos ler sobre como Jacó se enriqueceu. Leiamos a maravilhosa e poderosa palavra de Deus na versão da Bíblia de Jerusalém. Os filhos de Jacó, Gênesis 29, a partir do versículo 31, até o versículo 24 do capítulo 30. Diz assim: O Senhor viu que Lia não era amada, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou Ruben, pois disse ela: O Senhor viu minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse: O Senhor ouviu que eu não era amada, e me deu também este, e ela o chamou Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse: Desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, e ela o chamou Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse: Desta vez darei glória ao Senhor. É por isso que ela o chamou Judá. Depois deixou de gerar filhos. Versículo 1 do capítulo 30, prosseguindo. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó: Faze-me ter filhos também, ou eu morro. Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Ela retomou: Eis minha serva Bila, aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva Bila, e Jacó uniu-se a ela. Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse: Deus me fez justiça, e ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela o chamou Dan. Bila, a serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó 2º filho. Raquel disse: Eu lutei contra minha irmã as lutas de Deus e prevaleci. E ela o chamou Naphtali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: Que sorte! E ela o chamou Gade. Zilpa, a serva de Lia, gerou o 2º filho para Jacó. Lia disse: Que felicidade, pois as mulheres me felicitarão. E o chamou Azer.
Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rúben encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe respondeu: não é bastante que me tenhas tomado o marido? E queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel retomou: pois bem, que ele durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó voltou do campo, de tarde, Lia foi ao seu encontro e lhe disse: é preciso que durmas comigo, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Lia, ela concebeu e gerou o 5º filho para Jacó. Lia disse: Deus me deu o meu salário, por ter dado minha serva a meu marido. E ela o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e gerou o 6º filho para Jacó. E disse Lia: Deus me fez um belo presente. Desta vez meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos. E o chamou Zebulon. Em seguida, ela deu à luz uma filha e pôs-lhe o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Ele ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: que Deus retirou minha vergonha. E ela o chamou José, dizendo: que o Senhor me dê outro. Então até aqui por enquanto, né? Mais filhos virão, mas até aqui o versículo 24 do capítulo 30, na leitura que começou lá no versículo 31 do capítulo 29, Jacó casou com Lia, e quando ele casou com Lia, o seu sogro Labão deu à sua filha Lia uma serva, Bila, para ser serva de Zilpa. Passado uma semana de núpcias, né, do casamento com Lia, Labão também entregou a Jacó sua filha Raquel por esposa. E também deu uma serva a Raquel para servi-la, que se chamava Zilpa. Então Jacó deitou-se com Lia, deitou-se com Bila, deitou-se com Raquel, deitou-se com Zilpa, e aí os filhos foram nascendo. Amém? Vamos agora, a partir do versículo 25 do capítulo 30 até o final do capítulo 30, o versículo 43, onde nós vamos ler para saber como Jacó se enriqueceu. Diz assim: quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dá-me minhas mulheres pelas quais te servi e meus filhos, e que eu parta. Tu bem sabes o quanto te servi. Labão lhe disse: se encontrei graça a teus olhos, fiquei sabendo por presságios que o Senhor me abençoou por causa de ti. Assim, acrescentou ele, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ele lhe respondeu: tu sabes de que maneira te servi e o que teus bens se tornaram comigo. O pouco que tinhas antes de mim cresceu enormemente e o Senhor te abençoou com a minha chegada. Agora, quando trabalharei eu para minha casa? Labão retomou: o que te devo pagar? Jacó respondeu: nada terás a me pagar. Se fizeres por mim o que te vou dizer, voltarei a apacentar teu rebanho.
Passarei hoje por todo o teu rebanho. Separa dele todo animal negro entre os cordeiros, e o que é malhado ou salpicado entre as cabras. Esse será o meu salário, e minha honestidade testemunhará por mim no futuro. Quando vieres verificar meu salário, tudo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras, ou negro entre os cordeiros, será em minha casa um roubo. Labão disse: está bem, seja como disseste. Naquele dia ele separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que tivesse brancura e tudo que fosse negro entre os cordeiros. Ele os confiou a seus filhos e pôs a distância de 3 dias de caminho entre ele e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descascara diante dos animais, nos tanques e bebedouros, onde os animais vinham beber. E os animais se acasalavam quando vinham beber. Eles se acasalavam, portanto, diante das varas e pariam crias listradas, salpicadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados e de tudo que era negro no rebanho de Labão. Assim ele manteve separados os seus rebanhos e não os pôs junto com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que se acasalavam animais robustos, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques, para que se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, ele não as colocava, e assim o que era fraco ficava para Labão, e o que era robusto ficava para Jacó. E concluindo esta leitura, versículo 43 do capítulo 30, diz assim: o homem, Jacó, se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidade, servas e servos, camelos e jumentos. Aqui nós paramos. Por quê? Por que que tudo que Jacó fazia era abençoado? Porque fazia parte da promessa de Deus a Abraão. Lembram quando Deus chamou Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e eu serei contigo por onde quer que tu fores. Amém? Que Deus continue abençoando a você e sua família, com a leitura diária da Bíblia Sagrada, que você seja edificado, em nome de Jesus. Amém.